Arthur, Rian, João, Isa, Thay, Duda e Caio. Nós somos da equipe de matemática da FIG de Benfica. Nós estamos muito felizes de apresentar para vocês. Também estamos muito nervosos, então considerem se a gente dá uma travada. Enfim, a gente vai desenrolar o nosso programa para vocês, que inclusive, antes de começarmos, a gente queria agradecer a nossa escola gêmea, que é a Escola de Barra Mansa. Que mandaram super bem na apresentação e ajudaram bastante a gente em todo o desenvolvimento do projeto. O nosso trabalho, como eles já apresentaram para vocês, fala sobre dois alunos que precisam estudar para suas provas e como as diferenças deles modificam não só as estratégias, mas como eles vão desenvolver todo o estudo deles. A gente vai fazer todo o prolongamento, eu espero que vocês gostem. Boa tarde. Como dito anteriormente por Barra Mansa, esse problema é muito voltado para a nossa realidade, né? Falando como um aluno, assim como vocês, porque nós sabemos como é isso, como é lidar com esse período de prova, ter que estudar para as duas matérias ao mesmo tempo, tendo esse desequilíbrio, porque você é bom em uma, porém não tão bom na outra. Essa diferença que o Felipe citou está entre o desempenho dos alunos em português e matemática. A Ana, que é a aluna que nós vamos mostrar para vocês nessa primeira situação, ela é voltada para a parte de matemática. E essa diferença fica bem gritante nesse primeiro tempo de estudo ali, com 2 horas, vai para a televisão. Porque com 2 horas em português, ela tira 5, e com as mesmas 2 horas em matemática, ela tira 7. Então vocês percebem que ela ganhou 2 pontos a mais em matemática, tendo o mesmo tempo de estudo. E abaixo ali nós temos a sequência das notas, são 5 horas em português, ela tira 7, e com 4 horas em matemática, ela tira 8, e assim sucessivamente. Agora, imaginem um cenário onde ela só tenha 12 horas para estudar. Então nós limitamos o tempo dela para tentar descobrir qual seria a maior média que ela alcançaria. E nós chegamos à conclusão de que a maior média que ela alcançaria estudando 12 horas seria de 7,5, estudando 2 horas em matemática e 10 horas em português. O outro cenário que nós pensamos foi onde ela teria menos de 12 horas, então nós diminuímos esse tempo para ver como ela sairia. E a maior média dela, por incrível que pareça, foi semelhante à de 12 horas, porque ela também tirou 7,5. Então, um ponto que eu queria chamar a atenção para vocês é que não necessariamente se ela estudar muito tempo, se ela estudar 15 horas ou 16 horas, isso vai interferir diretamente na média dela. Porque com 3 horas a menos nesse tempo de estudo, ela também tirou 7,5. Então, bom dia. Como foi dito, é um problema está muito presente no nosso dia a dia de estudante. O que acontece também é a gente querer aumentar nossas médias, nossas notas. Vamos supor que foi o que aconteceu com a Ana. A Ana estudou por 12 horas, teve uma média de 7,5, decidiu aumentar essa média. Como? Estudando por mais horas. A gente analisou aqui 3 opções de quem estudaria por mais horas e aumentaria essa média. Seria estudando por 13 horas, 14 horas e 18 horas, tirando respectivamente 8 e 8,5. Então a gente vê aqui que não tem uma diferença muito grande. A maior diferença que ela teria estudando mais horas, 8,5, a maior média dela. Então, depois a gente procurou outra forma de resolver esse problema. Então, a gente analisou tempo, que a gente vai chamar de T e Y, que a gente vai chamar de nota, analisamos e vimos que nota está em função de Y, está em função de T, nota está em função de hora. Então, a gente analisou a função afim e a função quadrática para poder fazer uma função. Depois disso, a gente percebeu que ia ser complicado analisar tempo e nota com essa relação. Então, adicionamos uma variável auxiliar, que a gente vai chamar de cenários, que é x, sendo 1, 2 e 3. Analisando os dois, a gente pode perceber que 2, a gente equiparou 2 a 1 a 2 elevado a 1, 4 a 2 elevado a 2 e 8 a 2 elevado a 3, para fazer alguma relação com o x. Então, a gente pode dizer que t é igual a 2 elevado a x, que são os nossos cenários. Mas como a gente quer encontrar a relação de t e y, a gente vai isolar o x usando a propriedade fundamental do logaritmo, que é o inverso da função exponencial, obtendo a respectiva função x igual a log de t na base 2. Depois, a gente foi descobrir a relação de x e y para colocar o valor ali. Então, a gente percebeu que a variação entre x e y, os dois, era 1. X, 1, 2 e 3, e y, 7, 8 e 9. Então, a gente substituiu na função afim de variação 1, qualquer um dos pontos, mas a gente preferiu fazer com 1 e 7. Encontrou que y é igual a x mais 6. Como a gente sabe que x é igual ao logaritmo de t na base 2, substituindo vai ficar y é igual ao log de t na base 2 mais 6,
Então, se a gente substituir qualquer t, tempo, ali, ou qualquer y, nota, a gente vai encontrar uma respectiva nota ou hora para esse campo. Complementando o que o Arthur disse, a gente escolheu, e isso foi uma escolha nossa, ir por dois caminhos. Primeiro, utilizar a função afim em função exponencial, depois inverter ela para logaritma, e agora jogar isso na função quadrática. O que a gente fez? A gente pegou essa relação entre os cenários e as horas de estudo e vai substituir na lei de formação da função quadrática, que é ax ao quadrado mais bx mais c. E aí, conforme a gente vai fazendo a substituição, que dá para ver no slide ali, a gente consegue formar três equações. Só que, como isso não forma um sistema simples, o que a gente faz? A gente vai modelar o problema e escalonar ele. Então, o resultado, né, a incógnita sendo x e o t sendo o resultado. Então, a gente vai substituir o x na lei de formação da função quadrática e vai receber o valor em t. Então, quando o x for 1, a vezes 1 ao quadrado vai ser 1, então vai dar a, mais b vezes 1 vai dar b, mais c. Vou fazer com um segundo que deve ficar um pouco mais fácil de entender. A vezes 2 ao quadrado, 4. Então, 4a. B vezes 2, 2b, mais c. E aí a gente tem aqueles três sistemas. A gente tem aquelas três equações. E como não é um sistema simples, a gente vai escalonar ele. E o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um método que a gente vai subtrair a terceira equação da segunda e a segunda equação da primeira, formando 5a mais b igual a 4, no caso 9a mais 3b mais c igual a 8, menos 4a mais 2b mais c igual a 4, vai dar 5a mais b igual a 4, e a segunda, pela primeira, vai dar 3a mais b igual a 2. Com a gente conseguindo colocar isso em um sistema simples, a gente vai conseguir isolar a, b e c e conseguir colocar os valores de a, b e c na lei de formação da função quadrática para descobrir o que a gente realmente quer, que é o valor de t. Então, a gente vai, se 2a é igual a 2, a igual a 1, a gente vai pegar o valor de a e substituir em 3a mais b igual a 2, que é a mais simples, mas pode ser na de baixo também, e vai descobrir que b é igual a menos 1, e vai pegar o valor de a e b e vai jogar na ab mais c igual a 2, ou em qualquer uma daquelas equações ali, e vai descobrir que c vale 2. Então, com essa relação determinada, a gente percebe que tempo é igual a x ao quadrado menos x mais 2. E a gente percebe que a gente está indo pelo caminho certo, porque quando a gente faz as substituições, a gente realmente consegue os valores que a gente recebeu no enunciado. Então, 2 horas, 4 horas e 8 horas. Então a gente sabe que a gente está indo pelo caminho certo e que a gente está fazendo o método certo também. Bom, se a gente juntar os dois gráficos, o logaritmo e o exponencial que o Felipe falou, a gente vai ter esse gráfico. A tracejada é a logaritma e a que tem inclinação é a exponencial. Bom, se a gente analisar as duas, no período analisado, que é entre 2 e 10, elas realmente entram uma dentro da outra. Elas se confundem, ou seja, realmente está certo. Bom, uma coisa a analisar é que o gráfico está de lado. Isso acontece porque a gente está em função de y, que seria a nota, não em função de x. Ele dá esse resbaldo na frente também por causa da conta de existência. Como o Bernardo disse, ela precisa de uma restrição para funcionar, senão ela iria dar um número muito irreal, iria ser algo negativo, ou coisa do tipo. Por exemplo, se ela estudasse 1 hora, ia acabar dando 44 de nota, que é algo não muito claro. Bom, em português a gente repetiu o mesmo processo da exponencial. A gente modelou o problema, escalonamos e resolvemos o sistema encontrando as incógnitas. Assim, encontramos que o valor de t é igual a x ao quadrado mais 1. Mas a gente precisa do valor de x para futuramente adicionar ele dentro da função de nota. E a gente descobre que o x é igual a mais ou menos raiz de t menos 1, com o t sendo maior ou igual a 1, porque senão iria dar um número irreal. E como novamente dito, o Bernardo disse que caso ia precisar de uma existência, senão ia ficar um número muito estranho. Bom, em nota, a gente repetiu o mesmo processo de modelagem e escalonamento, encontramos as incógnitas dos sistemas, encontramos que a função de nota é igual a menos x ao quadrado sobre 2 mais 7 vezes x sobre 2 mais 2. Mas, como a gente encontrou o valor de x atrás, a gente consegue adicionar ele dentro da função de nota. Ou seja, a função de nota é igual a menos tempo menos 1 sobre 2 mais 7 vezes raiz de t menos 1 sobre 2 mais 2, com o t sendo maior ou igual a 1. Com isso, a gente vai conseguir mais um gráfico, o de português, onde
primeiro ponto a analisar é que ele também está um pouco à frente. Isso acontece porque o tempo tem que ser maior ou igual a 1. Outra coisa a se perceber é que a partir de um momento ele começa a decair. Ou seja, a gente pode analisar um ponto máximo que seria em 13,25 horas, que seria 13 horas e 15 minutos, com uma nota máxima de 8,125. Arredondando um 8,1. Esse é o gráfico de português e o anterior de matemática. Bom, se a gente juntar os dois, a gente consegue perceber que a nota de matemática realmente é maior que a nota de português. Assim, a gente consegue comprovar que, como dito no início pelo Borges e pelo Miguel, Ana é melhor em matemática do que em português. Bom, e como todo ser humano, né, vamos supor que no fim de semana Ana tenha estudado 10 horas, uma matéria que ela tem mais dificuldade, que no caso seria português. Revisitando aquele gráfico que a gente viu no enunciado, a gente vê que quando ela estuda 10 horas, ela tira 8. Então, depois dessa longa jornada de 10 horas de estudo, estudando português, que é uma matéria que ela já tem dificuldade, a gente vê que ela tira 8. Bom, agora a gente vai ver se ela começa estudando matemática. A gente, como a Duda também havia dito, se a gente estudar 10 horas, depois de 10 horas de estudo intenso, a gente percebe que ela fica cansada. E a questão é, será que ela vai conseguir se dedicar para o português mesmo, estando exausta? Bom, para responder essa pergunta, vamos até os fatos. Se após 10 horas de estudo ela fica cansada, significa que o tempo restante para ela estudar para outras disciplinas, como o português, é limitado ou até mesmo inexistente. Olhando para a tela, a gente percebe que se a gente estudar 2 horas, se a gente estudar 2 horas, se ela estudar 2 horas, ela tira 7, 4 horas ela tira 8, e 8 horas ela tira 9. Porém, agora ela estudou 10 horas. Significa que ela atingiu ou até mesmo excedeu o tempo necessário para obter a maior nota dela possível em matemática, que é 9. No entanto, mesmo que ela tenha desejo de estudar português, a energia e as horas disponíveis foram gastas. Logo, ela não terá oportunidade de estudar para essa disciplina. Já nessa situação, queremos saber quanto que Ana vai tirar em matemática se ela estudar por 6 horas. Utilizaremos a função logaritma explicada anteriormente, que foi y igual a log de t na base 2 mais 6, que é o tempo que ela teve, que ela gastou, que foi 6 horas, e y é a nota que vamos descobrir. Isso vai ficar y igual a log de 6 na base 2 mais 6. Vamos abrir o log de 6 usando a propriedade logarítmica, onde fica log de 2 na base 2 mais log de 3 na base 2 mais 6. Log de 2 na base 2 é 1. Log de 3 na base 2 é aproximadamente 1,59. Log de mais 6, que já está na função, vai ficar o valor aproximado de 8,59. Então, portanto, se Ana estudar por 6 horas, ela vai tirar uma nota aproximada de 8,59. Bom, outras soluções que a gente teve para a resolução desse problema foi modelagem matemática, mas como dá para ver nos slides, temos mais 3 que a gente poderia ter usado. A primeira seria a análise combinatória, onde analisaríamos todas as combinações possíveis para poder maximizar a nota da Ana. Algoritmo de otimização, onde a gente utilizaria o algoritmo de busca exaustiva ou o genético, também para encontrar a melhor distribuição. Modelagem matemática, que como eu tinha falado, foi o que a gente escolheu utilizar, e foi o que os meninos falaram, mais ou menos. Análise de sensibilidade, onde a gente veria todas as variações possíveis em diferentes cenários, como a nota de Ana seria afetada em vários horários. Então, como dito pelo Felipe no início, a gente vai agora olhar as notas de Bruno. Então, primeiro a gente vai ver, a gente percebe, como dito pelo Felipe, que ele é melhor em português do que em matemática, sendo que quando ele estuda 4 horas de português ele tira 7 e 3 horas de matemática ele tira 5. Então, olhando um limite de 12 horas para ele estudar, a gente percebe que, independente se ele estudar mais horas de matemática ou mais horas de português, tendo 12 horas de estudo, ele vai tirar 7. Então, a gente decidiu analisar se ele estudasse mais horas de português. Bom, como Ana, ele também quer utilizar a nota dele, então ele vai querer estudar mais para tirar uma nota maior. Olhando novamente, a gente vai ver que os tempos de estudo dele, sendo 13 horas, 15 horas, 18 horas e 22 horas, tirando respectivamente as notas de 7,5, 8, 8,5 e 9. A gente vê que é um acréscimo de 0,5 de nota dele. Então não é um acréscimo tão significativo.
Só que a questão fica, será que vale a pena estudar 22 horas para tirar 9? Bom, ao decorrer do problema, nós estávamos estudando e percebemos que Ana e Bruno têm diferença. E essas diferenças modificam a estratégia de estudo deles. E a gente pensou que, se eles focassem nas disciplinas com maior dificuldade, eles conseguiriam aumentar suas médias e aumentar também, consecutivamente, as suas notas. Também seria muito importante que eles fizessem monitoramento do progresso. Isso serviria para ver se eles estão no caminho certo ou não, para poder recalcular a rota e melhorar. Também é muito importante que eles façam a exploração de métodos de estudo eficazes, que seria, como por exemplo, fazer revisões, estudar com amigos, coisas que potencializam a aprendizagem dele, que melhoram. E como apresentado pelo Caio, a gente consegue perceber que as diferenças dele vão modificar a estratégia de estudo deles. Só que quais exatamente são essas diferenças? A primeira diferença que a gente consegue notar é o desempenho relativo em matemática e português, onde Ana é melhor em matemática e Bruno é melhor em português. A segunda diferença são os pontos de inflexão. Aí eu vou precisar de mais um dia aqui. Os pontos de inflexão em uma função são os pontos onde a concavidade dela muda. Então, se eu for colocar uma analogia, é como se a gente fosse pensar em uma montanha-russa. Pensa no carrinho de montanha-russa. É quando ele está subindo e ele para aqui em cima e começa a descer, ou quando ele está aqui embaixo e começa a subir. A terceira diferença é a diferença nas progressões de notas. Como o Rian apresentou o gráfico, a Ana tem uma progressão muito mais linear do que a progressão do Bruno. E as últimas duas diferenças são a sensibilidade ao tempo de estudo e a variação na média final. A sensibilidade ao tempo de estudo significa que eles possuem um teto ou um limite de estudo. Como o Fernando disse, e a Duda também, não importa se você vai estudar 9 ou 12 horas, isso não necessariamente, acrescentar essas 3 horas, vai gerar um acréscimo na nota. E a última diferença é a variação na média final, onde muito provavelmente, se eles estudarem o mesmo período de tempo, como a gente conseguiu provar para vocês com os gráficos, Ana vai tirar uma nota superior à nota do Bruno. Então, o objetivo do nosso trabalho é provar matematicamente que não faz diferença você aumentar bruscamente ou mudar exatamente toda a sua estratégia de estudo para fazer um ensino super exagerado, porque isso não necessariamente vai resultar com que você tenha resultados positivos. Então, como a Duda disse, se um dia tem 24 horas ou você tem um final de semana para estudar, não vai fazer diferença você estudar 22 horas para tirar 9. Você pode fazer, modificar as estratégias de estudo, utilizar revisões, perceber o que você faz certo, o que você está fazendo errado, modificar, e aí sim você ter uma progressão melhor do que você só aumentar a carga de horário, porque isso não necessariamente vai gerar impacto na sua nota. Bom, esse foi o nosso trabalho. Eu queria agradecer muito a nossa professora Joyce, que ajudou bastante a gente com todo o desenrolar do trabalho. Agradeço também ao orientador Bernardo, que fez tudo do possível e do impossível para que a gente conseguisse ir pelo caminho certo. E por último, agradecer novamente a nossa escola gêmea de Barra Mansa, que ajudou demais a gente foi uma coisa mútua, mas que ajudou bastante a gente no desenrolar e desenvolvimento do trabalho. É isso. Professora Joyce, pessoal de Benfica, Escola Gêmea também de Barra Mansa. Que bom ter essa integração também, porque eu acho que é a ideia do projeto. E vamos abrir para as perguntas. Eu vou dar só um recado assim rápido. A gente está um pouquinho com o horário meio estourado, então vamos limitar aí 2 perguntas, se a gente tiver. Mas eu quero que vocês, na hora do banner, na hora lá que vocês estiverem, se ainda assim as perguntas não forem esgotadas, que a gente procure as equipes lá, anota a pergunta aí no bloco de notas e depois pergunta. Pode ser assim? Senão a gente vai estourar muito tempo. Alguém quer? Rafael. Parabéns, ótimo. Gostei muito, parabéns, Joyce. Eu vi que a interação entre as equipes foi muito boa, isso foi legal pra caramba. 2 coisas aqui que é legal todo mundo observar, gente. As soluções não foram idênticas para o mesmo problema, então a gente vai ver muito isso, né? Isso é muito legal de ver os viés matemáticos. Uma pergunta diretamente para o grupo ali, vocês são o primeiro, segundo ano? Segundo. Vocês se debruçaram com tópicos que não são os mais íntimos de vocês, talvez tenha coisas novas, né? E aí, como é que foi? Vocês tiveram que estudar mais matemática por fora, vamos dizer assim, para aplicar alguma dica da professora Joyce, do professor Bernardo? Como é que foi?
Sim, a gente teve sim que estudar mais coisas por fora, porque não foi tão simples fazer as funções, e mesmo que algumas coisas a gente já sabia na hora de fazer, a gente teve que se aprofundar um pouco, porque, por exemplo, no primeiro ano, a gente pegou algumas partes dessa matéria, só que não foi a fundo, como a gente teve que para fazer isso, para fazer a modelagem, como o Bernardo falou. Então foi um pouco de estudo que a gente teve que fazer a mais para entender. Sim, e também foi uma escolha nossa, como a gente disse, e a galera de Barra Mansa também. A gente escolheu ir pelos caminhos das funções e da modelagem matemática, mas a gente poderia escolher alguns outros. É por isso que a gente trouxe aquele slide que mostrava os outros caminhos, mas a gente escolheu exatamente a modelagem matemática. Sim, é legal a questão do log, né? Que não é uma coisa que normalmente causa maior afinidade, e também aquela parábola onde o eixo simetria é paralelo ao eixo X, né? Que não é também comum para vocês verem, né? Estão acostumados o quê? Com a parábola sorrindo ou chorando, não é isso? Aquela parábola deitada, entre aspas, foi uma novidade, né? Mas ótima aí a solução de vocês. Parabéns. Mais alguma pergunta? Não? Bernardo, quer falar? Oi. Então, oi de novo. Primeiro eu queria agradecer imensamente a Barra Mansa e Benfica. Foi um prazer enorme trabalhar com vocês. Foi muito gostoso e foi muito surpreendente também, porque, como já foi dito, eles pensaram em soluções diferentes. E quando eu montei o problema, eu pensei no problema, eu não pensei tanto assim, vai por aqui, vai por ali. Não, pensei, deve dar para ir, tem uns caminhos aí, vamos ver o que eles trazem. E aí a gente foi interagindo e a gente foi construindo essas coisas, e eu acho que foi muito bom, porque como eu pensei, eu acho que eles vão gostar, tem a ver com estudar, tem a ver com tirar uma nota maior. Se você está no terceiro ano, você está preocupado em estudar para o Enem, que é uma prova importante, mas como eles mostraram, para a prova mesmo do SESI, você tem que estudar. Então foi muito bom de trabalhar com eles, foi uma interação muito boa e foi muito bom de ver esses pontos de vista diferentes e estimular eles nessa direção. Acho que foi uma das melhores coisas que tem para falar do Matandins, é essa espontaneidade dos alunos, da gente não botar eles, tá aqui um probleminha, que vai cair na prova. Não, tá aqui um problemão para vocês pensarem meses e, tanto quanto possível, se divertirem. Não vou botar as palavras para eles, mas eu me diverti um montão. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, muito obrigado, parabéns aí pela apresentação. Convido agora o pessoal da escola